Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Ô Fê, como eu disse, assim, eu acho que a gente tem várias opções para substituir esses dois jogadores no jogo de amanhã, embora reconhecendo que realmente os dois são desfalques gigantes, né? O Caleri, pô, dispensa comentários, porque a participação dele, mesmo sem a bola, é absurdo, tanto que ele incomoda zagueiro. Não à toa, cara, você vai entrevistar um monte de zagueiro, a quem foi o pior cara que você já marcou? Caleri. É impressionante, assim, o quanto ele irrita, né? Os caras, assim... E até no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Que ele faz o Você gol viu? e vai xingar o zagueiro do Atlético. Vai xingar, e ele conseguiu algumas expulsões para o São Paulo, porque o cara perde um pouco a cabeça e vai lá. Então, assim, não expulsões dele, né? Expulsão do adversário, né? Por esse estilo dele e tal. Ele é um cara muito sereno, né? Aquela vez que o Abel foi peitar ele ficou quieto olhando lá para o Abel, não entrou na pilha. Então, ele sabe muito fazer esse jogo. Então, é uma perda muito grande. E o Ferreirinha, como você disse, cara, é o melhor jogador do time nos últimos jogos, viabilizou esse esquema do 4-2-4 que o Zubeldia tem utilizado e, obviamente, a perda dele para esse jogo vai ser sentida. Tirando isso, eu acho que o São Paulo tem boas alternativas para poder suprir essas carências. Eu nomeei algumas na fala anterior, né, dizendo que o São Paulo, por exemplo, poderia fazer o retorno do Nestor pelo lado esquerdo, ou poderia colocar um jogador mais agudo pela esquerda e o Rato pela direita. Mas, assim, para mexer o menos possível no time, e manter a característica de jogo que o São Paulo já está acostumada, apesar do Nestor ter uma característica muito diferente do Ferreirinha, eu entraria com o Luciano voltando para essa posição centralizada, o Lucas voltando para a posição dele na direita e o Nestor entrando na posição do Ferreirinha. Eu jogaria assim. Por quê? Como a gente falou anteriormente, o Lucas e o Luciano já estão começando a se entrosar bem nessa movimentação de um com o outro. Então, para jogar os dois, ou você teria que colocar o Luciano de camisa 9, não é algo que ele está habituado, ou você teria que colocar o Rato na direita e o Lucas lá para a esquerda, que seria uma posição nova para ele nessa sequência. Então, eu faria o feijão com arroz. Manteria o Lucas na direita, voltaria o Luciano para o meio, que ele também jogou muito bem contra o Bahia nessa função, fazendo essa mobilidade entre os dois, e tiraria o Ferreirinha e colocaria o Nestor, que antes até do Ferreirinha entrar, era o nosso titular, e faz muito bons jogos, né, cara? O Nestor, pô, para mim é um jogador excelente, assim. É diferente do Ferreirinha? O time com essa escalação ficaria mais num 4-2-3-1, porque o Nestor recompõe pelo meio, do que um 4-2-4, não perde um pouco a incisividade, a fase aguda que o Ferreirinha dá? Perde. Mas eu começaria o jogo dessa forma. E aí, no lugar do Caleri, eu colocaria o André Silva, como você colocou aí. Eu acho que o André Silva briga com o Juan por essa posição. O Zubeldia até já chegou a falar em outras coletivas que ele vê o Juan como uma característica mais parecida com o Caleri do que o André. Ele usa o André, às vezes, aberto, fazendo um pé trocado mais ou menos como o Rato aqui pela direita. Mas o André é um pouco mais forte fisicamente, tem um cabeceio um pouco melhor. Então, eu começaria com o André. Se vê que o jogo, assim, com essa escalação, está muito amarrado, aí sim eu optaria por, de repente, colocar o Eric e passava o Lucas lá para a esquerda, ou colocar o William Gomes lá direto na esquerda, que é uma posição que ele gosta de jogar, tirar o André Silva e colocar o Juan, que é um cara que também dá uma mobilidade um pouco maior. Enfim, acho que tem alternativas para a gente usar durante a partida, mas para os 11 iniciais, mantendo o que o Zubeldia tem entendido, como assim, vou deixar a espinha dorsal sem mexer demais, sem inventar demais, eu colocaria esse time aí que está na tela para o jogo de amanhã. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.